orarmos juntos. É com muita alegria que a gente anuncia agora, nesse momento, presença na palavra do nosso querido Bispo Flávio Fonseca. Ele hoje pastoreia a Igreja de Cristo ali no Planalto, é também bispo no Ministério Nova Terra. O Bispo Flávio tem dado a sua vida, tem entregue a sua vida não apenas para o cuidado da comunidade local, mas também para a expansão do reino de Deus, seja no Brasil, na Europa, na América do Sul. Deus tem usado o Bispo Flávio para levar o Evangelho para as nações. E é com muita honra, então, que nós gostaríamos de recebê-lo. Vamos aplaudir ao Senhor na vida do Bispo Flávio. Paz e graça seja com todos, amém? Fico extremamente feliz e honrado de poder estar aqui hoje e queria saudar todos os nossos líderes, pastores e pastoras, líderes que trazem no corpo as marcas do ministério e trazem também no coração as cicatrizes da obediência do chamado. Há pouco tempo atrás eu tive um AVC e de vez em quando eu estou esquecendo um pouquinho as coisas. Então, por isso eu preferi escrever tudo que eu ia falar e de vez em quando vou ter que ler porque a memória falha um pouquinho. Essa compreensão dos irmãos. Eu tenho uma profunda honra de poder falar aos irmãos nessa manhã e uma gratidão imensa também por ver que aqui nós não temos hoje só nomes de pastores, mas nós temos histórias. Cada um chegou aqui com uma história. Histórias que começaram há décadas atrás, quando os missionários americanos vieram também, os europeus, lá no sul, né? Deixaram sua terra, sua família, a segurança, para plantar aqui no Brasil uma nova história, né? As primeiras sementes do Evangelho através da Igreja de Cristo aqui no Brasil. Essas sementes germinaram, nós somos frutos disso, e daí a pouco vieram os obreiros brasileiros que, com muita fé, com lágrimas, com coragem, regaram esse campo missionário e sustentaram essa chama que até hoje caminha conosco, que nós carregamos com alegria, e essa obra cobre hoje o Brasil de norte a sul. Somos hoje cerca de 2.000 igrejas de Cristo em todo o Brasil, e com uma obra que alcança não só o Brasil, mas muitas nações no mundo. E isso tem um começo também lá com o pastor Geraldo Borges, quando começava a falar de África, de tudo, e ele começou essa chama que alcançou daqui do Brasil o mundo inteiro. Então, para mim, quando nós nos reunimos aqui no concílio, nunca foi uma reunião administrativa, mas para mim é um altar de comunhão, onde Deus ordena a bênção e a vida eterna. É um altar de memórias, onde nós nos recordamos de tantas coisas boas. Sentado hoje com meu amigo ali em cima, tomando um café, nós falávamos de como nos convertemos há 40 anos atrás, de quanto tempo. E aqui juntos, nós nos encontramos num marco profético, onde coisas novas vão sair. Eu sei que essa reunião para mim é um testemunho vivo de que Deus cumpre a sua palavra, de que Deus abençoa de fato todos aqueles que, como você, perseveraram e continuam perseverando nessa obra, fiéis àquele chamado que o Senhor nos deu. Por isso, hoje, antes de começar a pregar, eu quero dizer a cada um de vocês, obrigado. Obrigado por permanecerem firmes. Obrigado a cada esposa, a cada filho, a cada pessoa que nos ajudou a manter essa chama de pé, firme, forte, caminhando. Eu sei que não é fácil, e por isso, com muita honra, eu sei que
mesmo quando as forças já não existiam, de vez em quando, as dificuldades, os apertos, as angústias vieram, nós nos mantivemos firmes nessa obra, nesse trabalho. E eu quero dizer a todos vocês, vocês são maravilhosos, são construtores invisíveis de uma obra eterna. Nós estamos construindo uma história que vai ficar para a eternidade. Nossa obra é maravilhosa, por isso nós estamos guardando uma herança que nos foi dada pelos missionários, levando essa herança à frente, e essa é uma herança de gerações e muitas gerações. E é por causa dessa fidelidade de vocês, do amor de Deus, que a obra de Cristo continua e vai continuar em nome de Jesus. Mas ao mesmo tempo que nós celebramos tudo isso que Deus fez conosco, tudo isso que temos alcançado, que nós precisamos saber e reconhecer o tempo que estamos vivendo e para qual tempo Deus está nos chamando aqui hoje. E eu tenho uma certeza, Deus está nos chamando para um tempo de expansão, um tempo novo. Eu sei que muitos de nós chegamos aqui cansados, alguns com a visão embaçada, outros talvez pensando em desistir. Mas se Deus nos chamou, se Deus tem um chamamento tão forte como esse para crescer, para expandir, para multiplicar, é porque aqui também, nesses dias, Deus tem uma unção para renovar suas forças. Deus tem aqui nesses dias uma unção preparada que está sendo derramada para restaurar todo o nosso vigor e mudar tudo isso. Porque eu creio, irmãos, que essa expansão começa quando um coração cansado, sofrido, volta a pulsar de alegria, volta a sonhar com almas. Eu creio que mesmo quando aquele pastor exausto se renova, a expansão começa, as coisas vão para frente. Eu creio nisso. E quando mesmo parece que os nossos ministérios estão no limite, nada mais tem para acontecer, nesses dias Deus tem coisas novas para nós. E nós vamos ver e experimentar uma graça que vai mudar toda a nossa sorte. Amém? Talvez alguns de vocês não me conheçam. Eu sou Flávio Fonseca, nasci em Pires do Rio, está ali minha mamãe, Dona Maria, meu papai chamava Fernando, e ele tinha um apelido de Lela, por isso minha mãe chama Maria do Lela, né? E na casa dos meus pais, muitos pastores se formaram, inúmeros pastores foram feitos ali, e eu era afastado de Deus, eu não estava com Deus, até que um dia me converti. E muitos dizem que nós nos convertemos pelo amor ou pela dor. E eu não tive nada disso, eu me converti por causa de um motor. Eu era contínuo no Banco Nacional e todo mundo andava de bicicleta. E como a gente ganhava um dinheirinho melhor trabalhando em banco, eu falei, vou comprar uma mobilete. Fui lá comprar uma mobilete. E o cara, dono da loja, falou assim, rapaz, você trabalha no banco, por que você não compra uma moto? Eu falei, rapaz, não tem dinheiro não. E aí, ele falou, monta nessa moto aqui, experimenta. Eu nunca tinha andado de moto, montei na moto, fui lá na minha mãe. Nós morávamos no Matadouro Municipal de Pires do Rio. E falei, mãe, me empresta o dinheiro para comprar uma moto. Ela falou, não, eu te dou o dinheiro se você for na igreja tanto tempo comigo. Eu pensei, na igreja tem umas moças bonitas. Vamos embora. Fiz o acordo e fui para a igreja por causa do motor. Nem por amor e nem por dor. Me converti ainda adolescente. Tive um tempo desviado. Depois encontrei minha esposa lá no Banco Nacional, Elisete, que está ali. Sou casado, minha esposa está ali, minha mamãe está ali. Minha prima Jetinha está ali também, né? Tenho 2 filhos, Felipe e Ábia. Felipe, casado com a Bruna, me ajuda aqui na igreja do Jardim Planalto. A Ábia é casada com o neto. Os dois me deram uma netinha linda, linda, que me ama demais.
e eles me ajudam com a igreja que estamos implantando lá no Alphaville. E minha família toda, graças a Deus, trabalha conosco, servindo ao Senhor. Eu tenho muita alegria com isso. Sou casado há 40 anos. Eu e minha esposa trabalhamos para Deus e sou convertido a Deus dos 16, 17 anos, eu acho. Tenho 58 anos hoje. Sirvo ao Senhor junto com o apóstolo Ulisses no Ministério Nova Terra. Há alguns anos atrás, o pastor Ulisses, depois de passarmos por algumas tribulações que vocês conhecem, nos chamou, falou, vamos fazer de novo a obra? Eu falei, vamos embora. Hoje o ministério conta com cerca de umas 150 igrejas. Nesse momento nós estamos fazendo uma renovação de toda a liderança. Mudamos todo mundo, né? Só está continuando ainda o presidente, o pastor Ulisses. Ele está um pouquinho enfermo, um pouquinho fraco, coração. E nós hoje temos como vice-presidente o bispo Jean, que sofreu comigo muito como tesoureiro, porque ele era muito, né? E eu falava, tenha fé, irmão, vai dar certo, vai vir dinheiro, Deus vai mandar. E graças a Deus é um homem de fé que nos ajudou muito. O Ministério Nova Terra hoje, nós temos obras nos Estados Unidos. Tem um bispo nosso que trabalha conosco lá com hispanos. E esse ano, através dessa igreja, nós estamos mandando missionários de lá para a América Central. Nós temos um trabalho lá em Nova York, que é a maior colônia de judeus fora de Israel. Nós temos um trabalho lá para pregar para judeus e um trabalho para pregar para americanos. Estamos implantando igreja na Pensilvânia, Carolina do Norte e no Texas. Conseguimos registrar o nosso ministério lá agora, está uma bênção. Está aqui conosco o pastor... Perdão, está vendo? Esquece. Me ajuda aí, Josafá. Rosinaldo, lembrei. Nosso pastor Rosinaldo é responsável, ele veio agora da França, né? É responsável pela igreja da França. Lá está o pastor André. Mas ele cuida da igreja na Guiana Francesa, no Haiti, onde também temos obras. Nós temos igrejas na Venezuela, hoje, acho que 7 igrejas. No Peru, no Chile, na Argentina, no Paraguai. Nosso bispo do Paraguai teve que vir, a avó dele, que foi uma mãe, faleceu. Ele está agora no velório, estava na estrada. 2 trabalhos em países diferentes na África. Estamos com igrejas na Europa, na Espanha, França, Holanda, 3 igrejas em Portugal, Itália, Bélgica, igreja no Oriente Médio, em Beersheba, com uma família toda que são cristãos também, né? Hoje a igreja lá nasceu com um milagre, uma bênção. Temos igreja na Ásia, 7 igrejas hoje na Índia, no sul da Índia, uma escola de música. Temos um bom trabalho em Bangladesh, com cerca de 120. Esse ano o nosso desafio é chegar a 200 grupos de audição bíblica. Esse ano, até julho, nós tínhamos batizado quase 90 pessoas em Bangladesh. Essa semana passada, o pastor Luiz, que é da Ouvir e Crer, que é o nosso parceiro em Bangladesh, está lá agora. Era para mim estar com ele lá, eu não viajei por causa dessa celebração. Ele está lá e nós batizamos essa semana 33 pessoas em Bangladesh. Então esse é um pouco daquilo que nós temos feito como ministério, pensando na expansão da igreja, não só dentro do Brasil, mas fora também. O que nós podemos fazer e como nós podemos fazer. Pensando nisso, existe alguma coisa no mundo que eu queria que vocês conhecessem. Porque se nós temos que expandir, nós precisamos pensar como e para onde. Se eu não conheço o que está acontecendo, então, antes de pregar, eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que são importantes. O campo missionário para mim é muito grande. O Brasil, nós temos hoje cerca de 60 milhões de evangélicos. Alguns são nominais e outros são crentes de verdade. Mas, para que vocês entendam, brasileiros, um é evangélico hoje, um é cristão.
você não vê isso refletido efetivamente nas ruas, mas nós saímos acho que em 2010 de 22%, e o nosso crescimento aqui no Brasil tem sido não tão acelerado, para 27% em 2022. Então somos 27% da população brasileira já hoje. Agora, não é só o Brasil que clama, o mundo também clama. Hoje no mundo nós somos 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Nós somos cerca de 660 milhões de evangélicos. Ou seja, nós somos 8% da população mundial. Quando a gente fala de cristãos, e aí nessas estatísticas eles não sabem bem definir, entram católicos, entram algumas outras coisas, mas quando você põe só evangélico, 700 milhões de habitantes. E isso seria em torno de 8%. Então, a cada 10 habitantes do mundo, quase um é evangélico. Não dá 1%, não dá 1 a cada 10. Aonde a igreja é maior? Na Ásia. A Ásia hoje tem 215 milhões de evangélicos, de crente. E a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja da China. Ainda assim, a população da Ásia, só 4%, não chega a 4% de evangélicos. Mas a igreja que mais cresce é a igreja da China. O segundo lugar com mais crente no mundo é a África. Mas a África é hoje, depois da China ou depois da Ásia, o lugar onde mais cresce o número de evangélicos no mundo. A África hoje não é mais um campo missionário, é um motor de conversões. E eu creio que o trabalho de homens como o pastor Geraldo e os missionários que foram enviados para lá, e toda a oferta, tudo aquilo que nós fizeram da África hoje o maior campo em porcentagem de evangélicos do mundo. Eles ultrapassaram há muito tempo os Estados Unidos, e hoje a África é um modelo a ser seguido de evangelismo. Em terceiro lugar está a América do Sul, onde nós estamos com 120 milhões de crentes, e o Brasil lidera isso com 60 milhões. Nós somos a quarta nação em número de evangélicos no mundo, talvez a terceira em porcentagem de crente pela população. A Europa, com tristeza, tem tido um movimento de volta, de recaída, com 23 milhões de evangélicos. Se vocês que andam pela Europa conhecem um pouquinho, você sabe que você vai andar 4, 5, 6 cidades pela Europa sem uma igreja evangélica. Não é uma cidade, bairro. Você anda cidades sem uma igreja. E mesmo que seja já considerado um povo alcançado, o evangelho lá hoje está voltando. E é um campo hoje, a Europa é um campo missionário enorme. E por fim, a Oceania, com 7 milhões de cristãos. O mundo hoje sofre com algumas coisas como a tradução da língua. Para que vocês entendam, entre as pessoas que não conhecem Jesus, de cada 5, uma não tem a Bíblia na sua língua natural, não conhece a Bíblia. Por isso nós temos muita coisa para fazer. Por outro lado, nós temos um momento que a igreja está vivendo. Eu amo Apocalipse, vocês sabem disso. Por falar nisso, ali fora o Zé Carlos, o pastor José Carlos, ele estava aqui agorinha. Ele falou: Flávio, anuncia lá para mim Bíblia de criança, de 25 por 15, presente diário para o fim do ano, aí para vocês darem para coisa, de 12 por R$5. Esse aqui é maravilhoso para as crianças, para os adolescentes, na verdade. Surpresas, de 20 por 10. Bíblia, essa aqui, brochura de 45 por 20. Tem mais promoção lá. Tem um livro lá de um cara muito bom também, que sou eu mesmo, está lá o Zé, né? Falando sobre Apocalipse, depois se vocês puderem passar por lá. Eu acredito que nós estejamos vivendo
os dias da igreja de Laodiceia. Uma igreja que diz: rica sou, de nada tenho falta, mas que Jesus a chama de morna e diz: olha, você não se envolve. Então nós temos uma igreja hoje que nunca teve tanta facilidade, tanta comodidade para encontrar a Bíblia, e com tantas pessoas sem fome pela Bíblia. Se você conversa com as pessoas hoje, ninguém conhece a Bíblia. Nós temos um monte de conferências, um monte de eventos, mas não temos quebrantamento de fato, de verdade, aquele coração, aquele choro. Eu não gosto de falar das coisas antigas, mas é tão bom quando a gente tinha aqueles retiros, todo mundo chorando, todo mundo desesperado pela presença de Deus. E a igreja de hoje, de fato, como nunca, a gente não pode nem pensar em não reconhecer isso, a igreja tem crescido. Países que estavam fechados, brechas estão se abrindo nessas nações, e a igreja evangélica de fato tem crescido. É um tempo maravilhoso para a igreja. Por outro lado, nossa igreja parece que está esfriando, e a palavra de Deus a respeito daquilo que aconteceu nos últimos dias, como a apostasia e o esfriamento do coração, está acontecendo. Então, às vezes eu me pergunto se essa falha é dos irmãos ou se é nossa como líderes. E cuidando no dia a dia de todos esses pastores e igrejas, eu vi que nós temos muitos pastores que perderam a visão que nos foi dada no começo. Inclusive, o tema nosso para esse ano lá com as igrejas é trazer de volta essa visão que Deus nos chamou, para a qual Deus nos deu. Outra coisa é que eu vejo que os pastores se cansaram. Você encontra gente, eles estão cansados e parecem que não tem mais o desejo de fazer tanto a obra como no começo. Quando eu saí do seminário, eu ouvi assim: olha, você vai ser uma vela que você vai ser queimada em favor do reino de Deus. Vai. E aí ninguém perguntava o que eu vou ganhar, como é que vai ser, quem vai me sustentar. Nós tínhamos tanta alegria, tanto entusiasmo, que só íamos e pronto. Só que alguns parece que cansaram no caminho. Eu tenho encontrado muita gente cansada e alguns que não conseguem permanecer. Eu encontrei um pastor, amigo meu, ele é da Assembleia de Deus, e ele, sentado comigo, conversando, ele chorava. Um amigo, ele é pastor. E ele disse: eu passei no campo tal e eles fecharam tantas igrejas porque a igreja não se mantinha e não dava lucro. E no outro lugar mais tantas, e ele chorava. E eu comecei a chorar com ele. Porque tem muita gente desistindo de ser pastor para ser Uber, para não sei o quê. E eu fiquei muito angustiado. Por isso hoje eu quero tratar desses 3 assuntos: restaurando a visão, trazendo descanso para a minha alma e permanecer firme. Queria convidar vocês para a gente caminhar nisso. Amém? Restaurando a visão. Lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 4 e 5, o Senhor Jesus fala para uma das igrejas assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meu primeiro amor é a minha visão, é aquilo que eu fui gerado, é onde que eu fui levantado. E depois ele diz lá no final: se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar de você a sua luz, vou tirar de você o seu candeeiro. Então, tem muita gente hoje, de fato, liderando igrejas sem luz. Se você perguntar para o pastor para onde você está indo, ele não sabe. Se você perguntar o que o cara está fazendo na frente de uma igreja, muitas vezes ele só diz assim: não, eu não sei fazer outra coisa. Outro dia eu conversei com um pastor que me falou exatamente isso: Flávio, eu não sei fazer outra coisa. Se eu parar, eu não sei o que eu faço. Então tem um monte de gente que de fato está à frente da obra, mas com a visão embaçada, perdeu a visão.
A igreja de Cristo, irmãos, nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos um movimento de restauração. Nós não fomos chamados para copiar modelo, reformar alguma coisa. Nós não fomos chamados para outra coisa que não ser trazer a igreja de volta à palavra de Deus. Nós temos um chamado. Nós temos muitas igrejas irmãs. Tem uma assembleia, igreja de Deus, Deus é amor. E cada uma dessas igrejas tem um chamado de Deus. Nós temos igrejas que estão dando muito certo e que são maravilhosas. Temos outras que estão mais fraquinhas. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Nós somos a igreja de Cristo e nós temos um chamado de Deus. O nosso chamado é um chamado para quê? Para trazer a igreja de volta à palavra em toda a sua essência. No decorrer dos tempos, eu vou falar das igrejas que eu ajudo a coordenar. Nós fomos nos tornando uma coxa de retalho. A gente viu um método aqui que estava dando certo e assume aquilo como uma visão. A gente vê outra coisa ali e no fim, nós estamos parecendo uma coxa de retalho que não sabe para onde que vai e não sabe bem o que fazer. A gente vai pegando uma muleta daqui, uma muleta dali, e nós não estamos vivendo de fato o que eu chamo de um chamado que dá resultado. Às vezes nós nos preocupamos com esses resultados para mostrar para as pessoas que está dando resultado, números. E eu quero dizer para vocês que um dia eu e você, de fato, vamos prestar conta a Deus daquilo para o que Deus nos chamou. Eu não sou contra métodos, não sou contra nada disso, irmãos. Eu estou dizendo que a igreja de Cristo tem uma identidade, tem uma visão. Deus nos deu um caminho para seguir. E tudo aquilo que nós fizermos, copiando outras igrejas, copiando outras visões, eu vou estar fazendo o que aquela igreja tem que fazer. E não vamos estar fazendo o que Deus nos mandou fazer. Essa é a minha preocupação. O que eu tenho que fazer? Eu coloquei aqui, precisamos clamar por restauração da visão. Precisamos de lembrar qual é o nosso propósito, que é amar a Deus, amar as pessoas e levar o Evangelho até o fim do mundo. Como é que eu faço para restaurar isso? Irmãos, aí eu vejo e eu fico muito, muito feliz com a presidência do pastor Agostinho. Quero aproveitar aqui para dar meu voto para você continuar na eleição aí, que não tenha outro presidente, né? O pastor Agostinho, como presidente do concílio, a SIC de Brasília, a SIC aqui de Goiânia, os movimentos lá do Sul e do Nordeste, todos eles têm se esforçado enormemente pela comunhão e pela restauração da visão de quem nós somos, da identidade. Pessoal do Comic, as mulheres, pastora Vaina, eu vi ela aqui agorinha, está aqui, né? A Vaina, todos eles têm trabalhado pela unidade, pela comunhão, mas especialmente pela restauração dessa visão. Então, por onde passa isso? Por nós, por mim, por você. Nós precisamos sentar de novo, pegar, alguns aqui chamam a gente de dinossauro, né? Os mais velhos, mais antigos, mais chato. Mas nós precisamos de fato pegar esses homens, sentar com eles e dizer, vamos restaurar a nossa visão. Eu tenho me apaixonado pelo Wallace, porque ele pega os jovens hoje, leva um monte de pastor para falar para os jovens o que nós somos, de onde nós viemos, né? Nós precisamos de entender que o movimento de restauração não é uma simples visão, é uma convocação que nos chama para a unidade, para a santidade e para fazer essa obra maravilhosa de Deus. Como é que a gente restaura isso? Eu acho que passa pela liderança do nosso concílio, das ASICs
de todo esse movimento que nós temos, e principalmente de nós que somos pastores, de parar e falar: espera aí, onde é que eu fui chamado? O que eu tenho que fazer? Mas a coisa que mais me preocupa depois disso é o cansaço. Você podia abrir sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 21, no verso 15. Essa passagem fala de uma das batalhas de Davi. 15, 16, 17 vai dizer: Davi, o rei, o guerreiro, o cabra matador de gigante, aquele que enfrentou o urso, leões, o cabra que venceu Golias, só com uma pedra e com fé. Um dia a Bíblia fala assim de Davi: Davi ficou exausto. E um gigante tentou matá-lo. Vocês viram aí na Bíblia? Está assim escrito ou não? Não sei se vocês vão colocar aqui no painel. Um dia, Davi ficou cansado. Davi não adulterou, Davi não pecou, Davi não duvidou, não faltou fé, nada disso, irmãos. Ele só ficou cansado. Quantos de vocês já cansaram na vida? Sabe aquele dia que você fala, não vale mais a pena? Nesse dia, na hora do cansaço, levantou um gigante para matar Davi. E Davi ia morrer, porque não tinha força mais para lutar. Mas a Bíblia diz assim: mas Abisai veio ao seu socorro e matou o filisteu. Quando tem um mais na Bíblia é maravilhoso. Eu fico apaixonado com esses mais de Deus, né? Já imaginou? Davi formou vários valentes, e um dos valentes de Davi era o seu sobrinho Abisai. Esse era um dos valentes de Davi. No momento da batalha, no momento do cansaço, que ele ia morrendo, entra um cabra para ajudá-lo. Isso não tem na Bíblia, mas é muito bom da gente pensar isso, né? Abisai vem correndo, mata o gigante e fala assim: hoje não, Davi, hoje você não morre, hoje eu estou aqui para te ajudar. Isso é maravilhoso, sim ou não? Eu, quando escrevia isso, pensava em todas as vezes que alguém chegou na minha casa e me deu uma ajuda dizendo: Flávio, você precisa estar de pé. Quantas pessoas já chegaram perto de você nos momentos mais difíceis da vida para te ajudar? Deus sempre tem alguém, Deus sempre tem um Abisai para te ajudar. Nós precisamos andar em comunhão, irmão. O solitário busca seus próprios interesses, e quando nós temos comunhão, o diabo é astuto. Ele vai brigar com você em todo o tempo da sua virilidade, quando você pode bater e brigar, mas no dia do seu cansaço ele manda um gigante para te matar. Tem muitos pastores que estão cansados. Eles não pecaram, não fizeram nada, porque o cansaço não vem do pecado, o cansaço vem da fidelidade. São anos e anos a fio sendo fiel. E esse cansaço não tem cama que conserte, não tem um elogio que conserte, não tem dinheiro que dê resultado. Esse cansaço só tem um lugar. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O que tira isso da nossa alma é a presença de Deus. Por isso é importante a comunhão e a igreja. Um dia Deus conversando com Moisés, e Moisés questionando a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não for comigo, não tem jeito. E Deus falou assim com Moisés, lá em lá em Êxodo 33, 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, a gente vai brigando tanto, vai lutando tanto, que parece que falta tempo para a presença de Deus. E a presença de Deus é que muda todas as coisas na nossa vida. Durante esses 3 meses, lá na nossa igreja, nós estamos falando sobre a presença de Deus.
falamos sobre Obed-Edom. A arca de Deus andou por tantos lugares. Andou na casa de Abinadab por 20 anos. Você não vê falar nada que mudou na casa daquele cara. Nada. 20 anos, nada. A única coisa é que a nação inteira de Israel chorava e gemia porque não tinha a presença de Deus. A casa disso, você vai ver lá no meio dos filisteus, houve praga, doença, morte, terror. Por onde a arca passava tinha algumas coisas. Mas quando chegou na casa de Obed-Edom, 3 meses, a vida daquele homem mudou por completo. Por todo lado se contou notícias que a vida daquele homem tinha mudado. Até na casa do rei chegou a notícia: olha, a casa de Obed-Edom foi transformada, alguma coisa mudou. E Davi disse: eu quero essa presença. Meus amados irmãos, eu já me peguei correndo muito, viajando muito, andando muito, e às vezes com uma coisa na cabeça: eu não sou um homem de oração. Eu não tenho todo esse tempo para orar. Mas se eu não estiver na presença do meu Deus, se eu não estiver na presença dele, eu não tenho descanso para minha alma. Por isso, como é que eu consigo descansar? Na presença de Deus. E eu creio que hoje nós temos um tempo bom para, diante de Deus, deixarmos aqui nesse altar todos os nossos fardos pesados, entrarmos na presença daquele que pode descansar a nossa alma e abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Tem um versículo que a gente cita muito e que eu tenho aprendido a redescobrir nesses dias, porque eu não entendia bem dessa forma, que é o salmo que todo mundo deixa aberto em casa, o Salmo 91, que diz: aquele que habita na presença de Deus, aquele que está debaixo das suas asas, descansará. E eu estou aprendendo a voltar a ter descanso na minha alma. Eu confesso aos irmãos que tudo que a gente fala primeiro é para nós mesmos. Por último, quero falar sobre permanecer firme. Por muito tempo eu tenho aprendido com o meu apóstolo que acabou de chegar, o pastor Ulisses está ali. Feliz por ele estar aqui hoje e muito honrado. E eu pensava assim, olhando para a vida dele, até que ponto que eu tenho que ser fiel? E a Bíblia é bem firme nisso, sim ou não? Todo mundo conhece o versículo de cor aí ou não? Como é que fala? Até que ponto que eu tenho que ser fiel? Ser fiel até a morte. E tem gente que eu já escutei, crente, falando assim: eu queria morrer, que é mais rápido. Paulo um dia falou: morrer para mim é lucro. E a gente passa a entender isso de vez em quando. Morrer é joia. Mas eu descobri nesses dias que existe um limite além da morte. E está na Bíblia. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 21, que conta a história de uma mulher que permaneceu além da morte. É a história de uma mulher que não tem muito conhecimento, as pessoas quase não leem sobre isso, porque a Bíblia tem muitas histórias maravilhosas, mas tem outras histórias que não tem milagre, que não tem charabalaia, não tem nada disso, e elas não têm muito final feliz. Assim é uma dessas histórias, a história de Rispa. Aqui alguém já ouviu falar de Rispa? Rispa era uma das concubinas de Saul. E um dia Israel entrou em problemas, em dificuldades. A nação teve um problema e Davi não sabia entender o que estava acontecendo. E Davi consultou o Senhor. Disse: Senhor, o que está acontecendo? Por que tem seca? Por que a economia está ruim? O que está acontecendo? E Deus falou para Davi: Davi, é por causa dos gibeonitas. Os gibeonitas tinham um pacto, eles enganaram a quem mesmo? A Josué. E eles não podiam ser mortos. Mas nos dias de Saul, Saul tentou exterminar os gibeonitas. Matou quase tudo, quase exterminou. E Davi então fica sabendo por Deus que por causa do pecado de Saul em quebrar a aliança com os gibeonitas, estava acontecendo aquele mal sobre Israel. Então
Davi vai até os gibeonitas e pergunta assim: eu sei o que está acontecendo e eu preciso da bênção de vocês. O que eu posso fazer para que vocês nos abençoem? E os gibeonitas falaram assim: nós não queremos dinheiro, não queremos nada, nós só queremos uma coisa. O que vocês querem? E eles falaram uma coisa terrível: nós queremos 7 descendentes de Saul para que nós os enforquemos. Vocês precisam lembrar que naqueles tempos era olho por olho, dente por dente, e isso era normal. Davi então resguarda Mefibosete. Havia outro Mefibosete que era filho de Rispa, né? E ele escolhe 7 descendentes de Saul. 2 deles são filhos de Rispa. E eles são enforcados em uma árvore e deixados para apodrecer naquela árvore. Ninguém podia tocar. Irmãos, Rispa, mãe daqueles 2 filhos, pega um pano, coloca sobre uma pedra e durante 6 meses ela vê aqueles corpos apodrecendo. Durante 6 meses, durante o dia, ela impedia que os abutres e os carniceiros viessem. De noite, ela espantava os animais do campo. Agora imagina você, uma mãe, vendo o filho apodrecer numa árvore, o cheiro, a carniça que não era aquilo. Ninguém pediu para Rispa ficar ali, irmãos. Rispa não fez uma oração. Ela não pediu por um milagre: Senhor, devolve meus filhos, que eles possam viver, ressuscita eles. Ela não pediu um milagre, não pediu nada. Ela simplesmente permaneceu depois da morte. Eu entendia que eu tinha que ser fiel até a morte. Hoje eu vejo um exemplo numa dessas passagens de uma mulher que permaneceu além da morte. Ela permaneceu mesmo quando tudo havia acabado, quando não tinha mais chance nenhuma, não tinha mais expectativa, ela não estava esperando nada, ela só permaneceu por amor. Hoje tem pais que desistem dos filhos vivos. Rispa não desistiu dos seus mortos. Por 6 meses ninguém viu aquilo, ninguém via nada, era o que parecia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem um lugar que olha para aqueles que permanecem. Esse lugar é o céu. Deus viu a permanência daquela mulher. O céu viu aquilo. Como Deus vê o esforço que você faz para permanecer todos os dias, mesmo quando as coisas não têm mais saída, e você está firme. Deus ainda espera homens e mulheres que possam permanecer mesmo quando aquilo tudo parece que foi embora. Quando nossos filhos estão dando muito problema, quando nossa família está com tanta dificuldade, quando tudo deu errado e não tem expectativa nenhuma de milagre, porque um dia o céu vai responder essa sua permanência. A maneira como Deus respondeu a Rispa foi uma coisa diferente. Não foi nada de estrondo. Ao fim de 6 meses caiu uma chuva. Imagina, quem conhece Israel sabe o quanto é quente antes das chuvas. O apóstolo está indo em agosto, é quente pra caramba, muito mais quente. Mas Deus refresca a alma daquela mulher. E aí sempre vem a justiça de Deus. Alguém conta para o rei Davi o que estava acontecendo. Alguém conta para Davi: olha, Rispa fez isso, ela permaneceu. E Davi manda chamar aquela mulher, manda recolher os corpos e fala: vai ser enterrado com enterro digno, junto com os reis. Manda recolher os restos de Saul, que ainda estavam esparramados lá em Bet-Shean, traz tudo e faz um sepultamento de reis. E os filhos daquela mulher foram honrados. Deus ouviu. E Deus continua ouvindo.
3 coisas que têm me incomodado a alma: manter a visão para a qual Deus nos chamou, renovar minhas forças, porque de vez em quando me sinto cansado, e saber até quando eu devo permanecer, até que ponto Deus confia que eu vou permanecer. Meus amados irmãos, esse para mim é o nosso chamado: permanecer além da morte, mesmo depois que tudo acabou. Nós temos um chamado para alcançar o mundo, para crescer, e nós vamos fazer isso com pessoas que têm uma visão correta, que sabem o que estão fazendo e para onde vai, homens que sabem renovar suas forças e vencer o cansaço, porque nós só vencemos o cansaço aqui da alma na presença do Todo-Poderoso. E aqueles que entendem, para trás nem para pegar impulso. Nós somos daqueles que vão para frente, nós não somos daqueles que retrocedem de forma alguma. Eu creio nisso. Eu sei que meu tempo está acabado, e na verdade acabou, mas eu queria terminar aqui dizendo: se nós vamos expandir, para onde nós vamos e como nós faremos isso? Para que lado nós vamos? Como igreja, o que nós vamos fazer? Eu falei para vocês um pouquinho do que o Ministério Nova Terra faz na condução do nosso apóstolo nesses dias, mas deixa eu dar uma visão para vocês do mundo. O grande desafio do mundo continua sendo a janela 1040, continua e permanece. Dentro da janela 1040, nós temos lá o Círculo Asiático. Se você pegar 2 nações, China e Índia, 3 bilhões de pessoas. Esse continua sendo o desafio do mundo. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, na prática, a cada hora, preste atenção, a cada hora, 10.700 crianças nascem e morrem sem ouvir a palavra de Deus. Tem 5 ainda? Ah, teclado para subir é para acabar comigo, está vendo? Sabia. Mas em compensação, irmãos, a cada hora de esforço missionário hoje, 9.800 pessoas ouvem o Evangelho pela primeira vez. Vocês podem dar um glória a Deus? Amém? O resultado disso, para que vocês entendam, é que 4 milhões de pessoas se convertem por ano. Isso é bom ou não? Maravilhoso ou não, irmãos? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Se nós continuarmos nesse ritmo, vocês sabem quantos anos nós vamos levar para evangelizar o mundo? 1000, deixa eu ver se é isso mesmo, 1885 anos. Ou seja, a obra do Senhor hoje caminha maravilhosamente bem. Mas, numericamente, nós nunca vamos conseguir fazer o que Deus nos mandou fazer. Para que você tenha uma ideia, se nós conseguíssemos sair de 4 milhões para 830 milhões por ano, nós demoraríamos ainda assim 10 anos. Deixa eu contar uma parábola rápida para vocês. Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? Muitas dessas parábolas de Jesus são proféticas. Deixa eu explicar essa rapidinho. Vocês tudo conhecem, então não preciso de falar muito. Quem é o homem que saiu de um lugar e foi para outro? Nós. Quem é que mata, rouba, quase destrói tudo? O capeta. Então, o homem perdido estava à beira da estrada e a religião não deu jeito na vida daquele homem. Aí veio um judeu misto, que é o samaritano. Jesus é um judeu misto. Ele é filho de Maria e do Espírito Santo. É misto. Ele é Deus limitado em forma humana. Ele sim conseguiu resolver o nosso problema. Curou nossas feridas, nos colocou sobre um cavalo e nos levou para um lugar, para uma hospedaria. O que é hospedaria? Igreja. Por que tem que ter igreja?
Porque a hospedaria, onde é que Deus trata dos seus. Para onde que Jesus leva? Para a igreja. Aí Jesus, na saída, ele dá um dinheiro. Quanto que é o dinheiro? 2 denários. 2 denários são 2 dias. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Jesus partiu no ano de 33. Se ele deu dinheiro bastante para manter a igreja, a hospedaria por 2000 anos, e se a gente tem um erro aí de 4 anos no calendário, vamos fazer uma conta de padeiro, 2037. Quem é pré-tribulacionista, tira os 7 anos da tribulação, sobra 2030. Nós não temos 10 anos para ganhar o mundo. Ou nós fazemos uma obra de fato multiplicadora e que seja expansiva e que seja de verdade muito rapidamente, ou nós não vamos conseguir obedecer à ordem do Senhor. Nós não estamos sozinhos no mundo. Tem um monte de frentes que estão ganhando almas para Jesus. Nós somos parte da obra de Deus. Não somos os únicos. Nós somos essenciais, importantíssimos para os planos de Deus, mas não somos os únicos. E no que Deus nos chamou, nós precisamos trabalhar. Nós não temos tanto tempo mais. Então o que nós temos que fazer? Nós temos um monte de coisas para fazer. Formar obreiros, aprender com Jesus. Jesus tinha 3 anos. Nos 3 anos que ele teve, formou obreiros. Nós precisamos restaurar os nossos seminários, a formação de liderança. Por falar nisso, quero convidar vocês. Esse ano nós estamos reabrindo vagas para o internato do nosso seminário lá em Pires do Rio. Quem tiver interesse, nos procure. Nós temos vagas para 20 homens internos lá em Pires do Rio. Nós precisamos urgentemente levantar recurso financeiro para a obra, fazer parcerias, fortalecer nossas igrejas. São ações que são diferentes e precisam ser conjuntas. E por isso, num evento como esse, nós nunca conseguiremos acertar tudo isso. Mas eu peço ao nosso presidente que nesse próximo ano nós trabalhássemos para tudo isso. E quem sabe a gente possa organizar dentro da diretoria do nosso concílio eventos para que a gente possa fazer todas essas coisas. Amém? Eu não ministrei uma palavra hoje, mas compartilhei com vocês algo que arde no coração, não só meu, mas de todos aqueles com quem nós andamos, de que nós precisamos trabalhar e muito para Deus. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com todo aquele que está cansado. Porque hoje Deus quer te renovar. Nós temos uma obra para fazer, muito chão para andar, muito avião para pegar, muita igreja para abrir, muito missionário para enviar, muita gente para treinar, e você não pode estar cansado. Eu estou bem. Eu tive infarto, troquei uns negocinhos no coração, pus uns negócios, e lá na cama da UTI, 5 dias lá, meu apóstolo ia lá todo dia, sentava lá, passava a mão na minha cabeça, tirava foto, orava comigo, ficava lá 2 horas, os médicos brigavam, mandavam ele sair, ele ficava lá. E um dia ele bateu uma foto minha, tudo cheio de aparelhos, e esses dias nós tínhamos uma conferência lá no Chile. Um grupo de 15 pastores fomos fazer um evento lá no Chile, e eu não queria ir de forma alguma, mas não queria ir de jeito nenhum, fiz de tudo para não ir. Na última hora fui, cheguei lá em Santiago, eu e o apóstolo sentados juntos, ele do lado de lá e eu do lado de cá olhando o celular. Eu vi uma foto minha na UTI, e eu lembrei da oração que eu fiz lá aquele dia. E naquela oração eu falei: Deus, eu não quero morrer não, eu quero viajar, eu quero fazer a obra do Senhor, tem muita coisa para fazer, eu não quero morrer aqui nesse hospital. E aí quando eu estava lá mexendo no celular, de repente aparece aquela foto, e eu lembrei na hora da minha oração. Eu fiquei tão envergonhado com Deus, porque eu não queria fazer a obra,
E eu chorei, pedi perdão a Deus. Eu disse: Senhor, eu vou cumprir minha palavra, eu vou permanecer firme, porque tem hora que a gente cansa. E se você, assim como eu, cansa, mas hoje quer experimentar a doce presença que descansa a nossa alma, vem se ajoelhar comigo aqui nesse altar. Vamos orar a Deus. Eu vi pastores que quiseram desistir, mas hoje não é o dia. Hoje é o dia de Deus renovar a nossa alma. Hoje é dia do Espírito Santo trabalhar no meu coração, no seu coração. Permanecer além da morte. Há descanso na minha presença. A minha presença vai, e eu darei descanso. Nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que permanecem. Reba calamassuderi andalai, reba colamasseri alamas. Doce Espírito, és bem-vindo aqui. Doce Espírito, és bem-vindo aqui nesse lugar. Senhor, olha para o meu coração, para o coração dos teus filhos aqui nessa manhã. Doce presença de Deus, vem sobre este lugar, ó Pai. Olha, Senhor, para aquele que está cansado, para aquele que já veio aqui desistiu de tudo. Olha, Senhor, para esse exército. Como naquele dia o Senhor fez Ezequiel olhar para um exército de ossos secos, sem esperança. Hoje não, Senhor. Hoje nós estamos aqui pedindo a Tua doce presença. Doce Espírito de Deus, vem sobre este lugar. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em tua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Senhor, nessa manhã, levanta aqui um exército. A tua palavra diz que o menor virá a ser milhares.
Senhor, nós precisamos agora de uma expansão que seja multiplicação. O tempo é curto, Senhor. Senhor, provê recursos. Eu te peço que dos 4 cantos agora venham recursos de todas as maneiras para essas obras. Restaura, Senhor, os sonhos do coração dos teus filhos. Restaura, Senhor, os sonhos do coração de cada um desses pastores e líderes aqui, ó Pai. Senhor, eu te peço nessa manhã que a tua doce presença restaure os sonhos, a alegria, que possamos expandir por todos os lados, para todos os lados. Coloca hoje, Senhor, derrama hoje paixão pelas nações aqui. Derrama, Senhor, paixão pelas cidades. Desperta os teus filhos para que nós possamos sair das igrejas e invadir o campo missionário. Levanta missionários aqui no nosso meio. Levanta homens e mulheres dispostos a viajar pelas nações. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos milhares de milhares e milhões de milhões. Faz, Senhor, com que a tua casa, a tua igreja cresça pelas mãos dos teus servos, ó Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu digo amém, Senhor. Amém, Jesus. Deixa eu dizer um negócio para vocês e eu termino aqui. Eu era um menino custoso, um adolescente difícil. Minha mãe, que está ali sentada, fez umas 1.500 campanhas na tarde da bênção, porque eu era muito complicado. Eu nasci e fui criado no matadouro, limpando tripa de vaca. Eu sei como é que são as coisas. Mas um dia eu converti. Eu era adolescente ainda, jovem. Me tornei discípulo do pastor Ulisses. Pela graça de Deus, já o acompanhei por mais de 40 nações pelo mundo pregando a palavra. Me tornei um apaixonado pelo Evangelho. Se Deus fez isso comigo, que não era nada, não era ninguém, só um bêbado, bagunceiro, o que Deus não pode fazer através da sua vida? Eu gostaria que você saísse daqui hoje entendendo: nós temos um mundo inteiro para ganhar. A sua igreja não é o fim, é só um pedaço de chão para você subir, é um degrau para você olhar para o resto do mundo. Não tem lugar nesse mundo que Deus não possa colocar você para trabalhar. E eu creio que juntos nós vamos fazer isso e vamos alcançar o mundo inteiro em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Vem comigo aqui agora o seguinte: nós vamos ter 10 minutos